Então, a primeira coisa era isso daqui. Formulários Google, né, eu vou substituir o formulário por questionário, porque para mim vai ficar mais fácil, tá? E aí, a primeira coisa que eu acho é que se você vai usar o formulários Google, você tem que saber como acessar ele, onde que está ele dentro do seu computador, onde está ele na internet. E aí, assim, quando vocês veem uma apresentação de slide, ou enfim, alguma videoaula, geralmente eles falam, vai lá no Google Formulário. E aí, às vezes, eles confundem a gente falando, você pode ir por aqui, ou pode ir por aqui, ou pode ir por aqui. Existem sempre várias formas de você acessar uma mesma coisa, principalmente no Google. Então, aqui eu peguei as 3 formas que eu acho mais fáceis, né, para você lembrar. Eu, particularmente, cada vez eu entro de um jeito, mas você pode escolher uma forma preferencial para você sempre entrar desse jeito, então, tanto faz. O que acontece? A primeira forma é pesquisando no Google mesmo, você vai lá no Google e coloca formulários Google. Estão vendo aqui? Coloca formulário Google, dá Enter e vai aparecer lá a página. A segunda forma é nos 9 pontinhos que formam um quadradinho lá no site do Google. Então, você está lá no site do Google, no canto vai ter esses 9 pontinhos aqui, e ele vai abrir esses que eles chamam de aplicativos Google, e aí você vai achar lá o formulário. E a terceira forma é pelo Google Sala de Aula. E aí, eu fiz uma postagem sobre isso, mas é importante vocês saberem que toda vez que eu falo Google Sala de Aula, é a mesma coisa que Google Classroom, porque room é sala e class é sala, é aula, né? Então, é o Google Sala de Aula, só que em inglês. Então, Google Classroom, Google Sala de Aula é a mesma coisa, apenas a tradução. Então, essas 3 são as formas que a gente pode entrar no formulário Google. Existem outras? Claro, mas essas aqui são as mais simples da gente lembrar, tá? Então, no Google Sala de Aula, você vai lá em, por exemplo, atividade com teste, e vai lá e cria. Eu vou mostrar detalhadamente cada um desses, como é que a gente faz. Então, o primeiro, pesquisando no Google por formulários Google. Vou lá no Google, na página de formulários Google, e tem aqui, formulários Google. Crie e analise pesquisas gratuitamente. Então, eu vou clicar aqui, e aí vai aparecer essa outra tela. Tá vendo? Aparecendo essa outra tela, eu vou clicar aqui, onde está essa seta amarela com vermelha, e ir para formulários Google. Clicando aqui, eu entrei no formulários. Só que vocês conseguem perceber que eu vou ter 2 passos? Eu tenho que ir no Google, e depois entrar nessa página aí, e ir no formulários Google. É uma opção muito legal. E tem uma coisa legal, porque quando você entra aqui, eu podia ter colocado documentos Google, planilha Google, apresentação Google, ou formulários Google. Todos eles estão aqui. Então, eu posso colocar documentos Google, vai vir para essa página e vai mostrar para mim aqui o documento Google, né? E aí é só eu clicar aqui e ir para, no caso, vai estar documento Google, tá? Repara, cada um tem uma corzinha. O azul é o documentos Google, o verde é o planilha, que é uma tabela, é o Excel, né, do pacote Office, e o apresentação é literalmente online, tá? E o formulários é isso que a gente vai aprender a mexer hoje, que são os questionários, tá? Então, aqui nessa página é legal porque você tem acesso a todos. Então, quero fazer um, quero fazer outro, tanto faz. O documentos aqui é como se fosse o Word, né? Então, eu posso abrir por aqui também. Mas, isso daqui é um caminho, assim, simples. Você vai no Google, coloca formulários e vai aparecer essa página, você clica lá em ir para formulários Google. Entretanto, fazendo isso, a gente tem 2 passos, né? O primeiro, de procurar na internet, no Google, e depois de entrar por aí. A outra forma, que é mais simples, você vai na própria página do Google e clica nesses 9 pontinhos aqui. Vocês estão vendo? Esses 9 pontinhos aqui, eles formam... Pontinho não, são... Eu achei que eram 9 bolinhas, aqui está aparecendo 9 quadradinhos, mas enfim. Que forma esse quadradinho aqui, né, Laércio? Então, esse quadradinho aqui vai abrir, na hora que você clica nesse quadradinho, vai abrir essa janela aqui, tá? Pode não aparecer o formulário Google aqui, mas aí eu vou ter que clicar aqui, nessa barrinha aqui, e para cima ou para baixo, até achar o formulários Google. Se eu não achar, lá embaixo vai ter um mais, aí você clica em mais e acha ele lá, também pode ser. Mas, esses formulários, essa janelinha, né, que abre aí, eu posso ir
clica nesse formulário Google, arrasta ele lá para cima para ficar mais fácil para eu usar. Depois eu posso ensinar vocês a fazer isso com tranquilidade, é bem simples. Então, essa é outra forma de acessar. Então, eu entro aqui nesses 9 pontinhos e escolho lá o formulário Google, tá? Lembrando, ele é roxinho, então é mais fácil só procurar o roxinho e achar. A outra forma é a gente ir no próprio Google Sala de Aula, tá? Lembrando, eu, pelos 9 pontinhos aqui, eu também posso acessar tudo, o YouTube como está aí, o Google Maps como está aí, a própria fotos, às vezes você tem foto no celular que salva no Google, ele vai estar aí, vão estar aí as suas fotos, e aí o documento Google também vai estar aí, tudo, né, as planilhas, que é o Google Sheets, também vão estar aí, e você também pode acessar o próprio Google Sala de Aula por esses 9 pontinhos. Então, todos os aplicativos da Google vão estar aí. E você pode organizar eles para eles ficarem mais fáceis para você. É como se fosse a tela do seu celular, né? Então, quando você tem esse menu aqui, você pode escolher qual que você vai querer aonde. É do mesmo jeito, igualzinho, tá? E a terceira forma, então, é pelo Google Sala de Aula. Isso daqui é quando você entra numa turma do Sala de Aula, né? Eu estou na turma lá, e aí vai ter o mural, atividades, pessoas e notas. Atenção, se você tiver pelo celular, a nota não vai aparecer, tá? Esse menu vai ficar embaixo, vai ficar na parte de baixo do celular, e as notas não vão aparecer. Por quê? Porque o Google Sala de Aula, ele tem menos ferramentas pelo celular. Então, repara aqui, não sei se está dando para ver, aqui só são 3 opçõezinhas. Tá? Então, aqui, mural, atividades, pessoas. Então, aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar em atividades, né? Primeiro clica em atividades, depois clica em criar, tá? Cliquei em criar, vai aparecer essa nova janela aqui. E aí, existem várias coisas para você fazer. Atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem, ou até criar um tópico. Essas que eu circulei nesse círculo vermelho aí, são as possibilidades que vão aparecer, aliás, são as opções que vão aparecer a possibilidade de você usar o formulário Google, de você inserir o seu formulário aí, entende? Ou então, de você abrir no próprio Google Sala de Aula um novo formulário e usar ele. Então, vamos ver como é que acontece. Eu cliquei em atividades, porque, teoricamente, é o que menos teria opções, né? Então, aqui, cliquei em atividades. Está aqui atividades, eu vou colocar o título da minha atividade, colocar as instruções, se eu quiser. E aí, se eu clicar em criar, cliquei em criar, aqui embaixo tem, olha, documento, apresentação, planilha, desenho, formulários. Eu posso clicar em qualquer um deles e acessar. Acessar um novo formulário, como eu vou começar aqui para vocês. Então, esse criar é para criar um novo formulário. Mas, se eu já tiver, de outras formas, criado um formulário, tiver ele no meu Google, no Google Drive, né, porque tudo que você faz nesses aplicativos, eles salvam, nesses aí, documentos, apresentações, planilhas, desenhos e formulários, eles vão salvar no Google Drive. Então, se já tiver salvo no meu Google Drive, eu vou clicar em adicionar. E aí, aqui em adicionar, eu vou no Google Drive e salvo. Se for o caso do formulário, tem um link. Eu vou ensinar depois para vocês como é que você pega. Mas aí eu posso ir nesse link aqui e colocar o link, né? Então, é uma forma também de você inserir o questionário por meio de link. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou clicar lá em criar formulário, né? Então, aqui estava o meu Google, tá vendo as abinhas lá em cima da internet? Então, a primeira aba era atividades do Google. A minha segunda aba é o formulário, né? Então, aqui vai abrir exatamente essa janela, desse jeito que está aqui. E aí, eu quero criar um formulário. O que é interessante aqui? Na hora que, isso daqui vai abrir para você desse jeito. E aí, eu fiz uma marcação aqui do que você tem que visualizar, porque quando você olha, assim, eu pelo menos, quando eu olho, para mim parece tudo confuso. E aí, eu conhecendo o programa, eu já visualizo 3 coisas básicas para eu poder arrumar meu questionário.
Primeira coisa, o nome do formulário. Tem duas formas de eu alterar o nome dele. Isso é importante você colocar. Porque se você não coloca o nome no questionário, na hora que você vai lá no seu Google Drive tentar achar o questionário que você criou, você não vai saber qual deles é, tá? Então, é importante vocês colocarem o nome no questionário. É quase que a mesma coisa quando a gente pede para os alunos colocar o nome no trabalho, né? Depois vai ficar mais fácil para achar. É a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente vai colocar um nome que pode ser na parte aqui de cima, quanto aqui na lateral. Como é que a gente coloca o nome? Você simplesmente clica aqui, clico aqui aqui está escrito Untitled Form, mas em inglês formulário sem título, e aí eu clico aqui, vai aparecer azulzinho, como está esse pergunta sem título aqui, né? Então, vai aparecer como se tivesse selecionado, e aí eu vou escrever aqui o meu título, tanto em cima quanto embaixo. Se você escreve em cima, vai aparecer embaixo. Se você escreve embaixo, vai aparecer em cima. Tranquilo. Aqui, na lateral, tá vendo aqui como se é uma aquarela, o nome disso? Esse negócio de cores de pintor, sabe? Tem aqui esse negócio aqui, que é aquele negócio dos pintores, com várias coresinhas. Isso é para a gente personalizar o. Você vai falar, mas isso é uma coisa complexa, né? É uma coisa complexa da gente aprender, não sei o que. Gente, não é, tá? Por quê? Eu clico aqui, calma, tá? Eu clico aqui, vai aparecer essa janelinha aqui do lado, vocês estão vendo? Essa janelinha do lado, ela vai ter aqui a cor do tema. Então, repara que lá tá azul, tá vendo? Aqui em cima tá azul, atrás tá azul, e aí eu posso trocar a cor. Aqui eu botei vermelho, eu gosto de vermelho. Se quiser, você pode botar amarelo, laranja, azul mais claro, cinza, você pode mudar a cor. Isso é interessante por quê? Porque às vezes o William vai dar uma aula de planta e ele quer botar uma cor verde, né? Às vezes você vai falar de cores quentes, né? Você quer colocar uma cor mais, sei lá, você vai falar de cores quentes, você quer botar um amarelo, né? Então você vai poder customizar isso, que eu acho bem interessante. Então esse daqui, ó, é a cor do tema que eu quero. Esse vermelho aqui, esse vermelho bem forte, vai ser a cor que vai estar aqui em cima. Esse vermelhão aqui, tá? Essa daqui é a cor do plano de fundo, tá? Então, a cor do fundo, esse rosinha bem claro aqui que eu botei. Lembrando, antes ele estava um azul claro. Agora, aqui é azul escuro lá de cima e aqui azul claro. Agora ficou um vermelho aqui em cima e um vermelho claro, que é um rosa, tá? E aqui embaixo tem o estilo da fonte. Reparem, eu troquei esse estilo da fonte. Primeira coisa, o que é fonte? Fonte é letra. Toda vez que você ouvir no computador fonte é a mesma coisa que letra. Então, é o tipo da letra. Vocês reparem que eu mudei para essa letra corrida. E eu quero que vocês percebam como que essa letra corrida é mais difícil de ler. Entende? Então, às vezes você altera e dificulta a leitura do aluno, do respondente, né? Então, eu gosto de usar sempre uma letra que seja mais fácil de ver. Tanto que aqui nessa apresentação, eu troquei a letra. Para quê? Para ficar uma letra mais fácil você ver, mesmo no celular, com a letrinha pequena. Então, vou dar uma retomada aqui, porque tanto ela entrou quanto a Zuleika se perdeu um pouco. Então, a gente vai entrar no Google Formulário. Para a Milena, que acabou de chegar, eu expliquei como que entra, depois eu explico para você, tá? E aí, é importante, a gente pode mudar o nome do formulário aqui em cima e na lateral. Pode mudar o tipo de pergunta, né, que eu vou explicar daqui a pouco, e personalizar o tema. Agora, a gente está em personalizar o tema. Repara, que é essa aquarelazinha aqui, que a gente vai clicar. Então, clicando nela, vai aparecer essa barra aqui na lateral, tá? Essas opções. Aqui na lateral vai ter a cor do tema, que é essa cor a cor do formulário. Repara que aqui ele está vermelho. Antes, ele estava azul. Então, eu troquei. Como é que eu vejo isso? Essa barra aqui de cima, que vai ter o azul, ou então vai ter o vermelho, tá?
E aí, ele sendo vermelho, eu consigo escolher qual o tom de vermelho que eu quero para o fundo, né? Nesse cor do plano de fundo aqui embaixo dessas bolinhas mais fortes, tem essas bolinhas mais claras, que são as cores do fundo. E aí eu posso mudar. Antes estava um azul claro aqui no fundo, e agora está um rosinha, que é o vermelho claro. E agora, a Zuleika tinha perguntado, o estilo da fonte, né? Então, o estilo da fonte é aqui embaixo de cor do plano de fundo tem estilo da fonte. E aí, aqui eu coloquei, não consigo nem ler, porque tá pequenininho. Eu coloquei essa letra corrida, tá? Então, eu coloquei essa letra corrida, e aí, repara que o nome do questionário que eu tinha escrito já tá com essa letra, e a pergunta também está com essa letra. Então, vai ser a letra do formulário. E essa letra, que é uma letra corrida, que eu gosto muito de usar de forma geral, eu não recomendo usar ela para uma apresentação, para coisas que você precisa que a pessoa tenha certeza que ela está entendendo o que ela está lendo, porque senão pode confundir uma letra ou outra, essa letra corrida é mais difícil de entender. Então, eu sempre uso essa letra mais caixa alta mesmo. E aí, como eu coloquei aqui, personalizar o tema, bem em cima da minha apresentação, ela, mesmo se você esteja usando um celular pequenininho, você consegue ler isso. Então, é para facilitar. Mas, se eu quiser, né, mostrar para o aluno a minha presença no questionário, falando para ele, ó, tô de olho, eu sei que você vai fazer e faz esse negócio direito para você não me enrolar. Posso colocar aqui uma foto, coloco meu olho olhando para o aluno quando ele for começar o questionário, né, um exemplo. Como é que eu faço isso? Repara que aqui em cima, onde abriu essa opção, a primeira opção é cabeçalho, vocês estão vendo? Cabeçalho, aí tem escrito escolher imagem, cabeçalho, escolher imagem. Cliquei em escolher imagem, eu vou lá escolher a minha imagem. Escolher a imagem, como? Cliquei aqui em escolher imagem, aí vai estar em temas. Aí eu clico em fazer upload, tá? E aí já é uma aula de inglês, não é upload, é upload. Mas é normal, você pode falar como você quiser. Então, primeiro, você clica em escolher imagem, depois você clica em fazer upload. E aí, depois, terceiro passo é clicar em procurar. Clicando em procurar, vai aparecer a sua pasta para você escolher qual é a imagem que você quer, coloca lá, abrir, e vai aparecer aí. Abriu aqui na aquarela. Abriram essas opções. Clicou na aquarela, abriram essas opções. Escolhe a cor, escolhe a fonte, mas o primeiro aqui é o cabeçalho. Aí você vai escolher a imagem. Clicou em escolher a imagem, que é o primeiro passo aqui, aí você vem fazer upload. Clicou em fazer upload, clica em procurar. Vai aparecer a sua pasta do seu computador, você escolhe sua imagem, coloca lá onde você quer que apareça e pronto, vai aparecer a sua imagem. E aí aqui, para fazer uma propagandinha, para dizer como que poderia ser interessante da gente fazer no nosso colégio a nossa logomarca no próprio formulário do Google quando você estiver fazendo. Então, pode ser uma forma de colocar a própria logomarca da escola aí, tá? Então, quais são os tipos de perguntas que eu posso fazer? Gente, isso é a coisa mais importante da gente entender antes de fazer um questionário. Por quê? Porque quando você tem um documento Word, você pode perguntar de qualquer jeito, você pode fazer uma tabela, você pode botar de qualquer jeito. Mas, no formulário, você tem que pensar em como que é essa pergunta que você quer, tá? Então, existem essa opção aqui, né, na hora que você abre o formulário, isso daqui é que quando você abrir o formulário Google, vai vir essa tela. Então, onde está escrito aqui no meu caso, múltipla escolha, nessa seta amarela com vermelho que eu botei aqui. Nessa múltipla escolha, eu clico aí e vão aparecer várias opções, tá? Vai aparecer essa tela aí, só que antes eu vou falar delas especificamente, tá? Sofia? Oi. Nessa primeira, não sei se eu estou errado, nessa primeira pergunta, né, nessa opção de colocar essas perguntas aí, eu sempre coloco obrigatoriamente o nome do aluno e resposta curta. Sim, mas isso é organização do questionário que eu vou falar depois. Por quê? Porque a resposta curta, ela pode ser o nome do aluno, mas ela também pode ser a turma dele, por exemplo, mas aí vai te dar mais trabalho. É isso que eu estou falando, você tem que saber o que você vai fazer, para você saber qual é o tipo de pergunta que você vai fazer. Obrigado.
Então, essa é uma ótima pergunta, o Edmar. Então, aqui, ó, resposta curta, né? Então, no caso, existem várias opções. Então, tem resposta curta, parágrafo. Então, se você quer que o seu aluno escreva alguma coisa, a resposta dele, eu quero que a resposta dele seja escrita. Então, eu vou colocar resposta curta se eu quero que ele escreva pouco. Parágrafo se eu quero que ele escreva mais. Então, no questionário, quando você vai fazer um questionário, você tem que pensar como que eu quero a resposta do meu aluno. Entende? Como que eu quero que ele me responda? Então, se eu quero que ele me responda escrevendo, ou você faz uma resposta curta, ou você faz um parágrafo. Se você quer que ele marque uma opção, né, você vai colocar ou múltipla escolha ou caixa de seleção. Qual é a diferença? Os dois vão aparecer uma opção para ele marcar. Só que a múltipla escolha vai aparecer uma bolinhazinha, e se ele marca essa bolinha, e depois ele quer marcar outra, a primeira que ele marcou vai desmarcar. Por quê? Porque só pode marcar uma opção, ele só admite uma resposta. Então, a múltipla escolha, o que ele vai ter que clicar lá vai ser uma bolinha e só aceita uma resposta, tá? Já na caixa de seleção, em vez de aparecer uma bolinha, vai aparecer vários quadradinhos, tá? Vão aparecer vários quadradinhos. E esses quadradinhos, eles vão permitir que os alunos marquem várias opções, tá? Então, quando você pergunta, marque todas as alternativas que representam animais, né? Então, tem cachorro, copo, livro, passarinho e casa, né? Então, o aluno, ele pode marcar lá cachorro e passarinho. São duas opções, ele pode marcar mais de uma resposta. Deu para entender? Tá, porque isso faz muita diferença em como você vai ter as suas respostas depois, tá? Em como que você vai poder ter tudo, assim, principalmente se for fazer pesquisa científica, faz muita diferença você colocar de poder marcar uma resposta só ou várias, tá? Então, nesse caso, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você quer que ele marque uma resposta só, e aí marque a alternativa certa, ou marque a alternativa correta. Ou você quer que ele marque mais de uma opção, marque todas que se aplicam, entende? Eu, particularmente, dependendo do que eu vou usar, eu uso uma ou uso outra. Não existe uma melhor, tá? Então, assim, se eu quero depois fazer uma análise de qual foi a alternativa mais marcada, né, dentro de uma resposta, eu vou colocar essa daí. Se eu quero saber de forma geral, né, assim, quais que eles identificam isso como resposta, né, porque às vezes quando você pede uma resposta só, ele marcaria duas, e você não sabe, né, então, eu acho que, a termos de avaliação, é mais rico você colocar uma caixa de seleção, mas, que ele pode marcar várias respostas, mas em termos de análise de dados, às vezes fica mais fácil a múltipla escolha, então isso é decididamente uma coisa que você tem que parar para pensar em que você vai querer. E é uma decisão sua, tá? A outra coisa que você pode colocar é um upload de um arquivo. Então, aí tá, no caso do que o William tinha perguntado. Eu posso pegar o meu documento do Word e colocar aqui? Posso. Coloco aqui, só que no documento Google. Por que no documento Google? Porque isso é uma ferramenta do Google. Então, se você tiver feito um documento Word, você joga, só copiar e colar. Seleciona tudo, Ctrl+C, né, que copia, e Ctrl+V no documento, no Google Documentos. Se vocês quiserem, depois a gente faz isso, é super fácil. Copia lá e depois coloca o seu Google Documentos tranquilamente no questionário. Eu não acho que é uma boa opção. Não acho. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. A tabela. Eu posso botar também o Google Sheets, né, que é o equivalente ao Excel, colocar a tabela, um formulário, uma tabela mesmo, dentro do questionário. Se eu quiser botar, eu posso colocar um outro formulário aí dentro também. Posso colocar um desenho, né? Então, eu posso colocar qualquer coisa. A lista suspensa, tá? A lista suspensa é aquele que você tem lá, coloque sua idade, aí tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entende?
Para o Laércio de matemática, desculpa, eu sei que tem outras pessoas de matemática, só não estou lembrando agora. Mas para o Laércio de matemática, ele pode colocar uma questão, qual é a resposta, e aí o aluno escolhe lá qual dos números, coloca um monte de número lá, de várias opções, e ele vai ter que escolher qual é a resposta certa. Para o aluno vai ficar até mais difícil do que ele colocar uma múltipla escolha, né? Então, da mesma forma, ele tem que escolher uma opção, só que vai estar numa lista suspensa. Então, vão ter várias opções, pode ter mais, pode ter 10. E aí ele vai escolher, eu quero, qual é a alternativa, né? Qual é o número? Ou então, eu também posso fazer ao contrário. Quando você vai fazer um questionário, tem lá, qual estado você mora? Isso é uma lista suspensa. Você clica lá na setinha, vai abrir as opções para você. Então, é uma coisa interessante da gente usar também. A lista suspensa, ela é semelhante ao múltipla escolha. Por quê? Porque nas duas, o aluno só pode marcar uma opção. Só que na lista suspensa, ele clica para abrir a opção. E na múltipla escolha, as opções já estão lá embaixo. Tem uma vantagem. Os dois têm vantagens e desvantagens. A múltipla escolha já está lá, então não depende do aluno clicar para ver as opções. E às vezes ele clica, pode abrir errando, estranho na janela, ou se estiver no celular, ele pode abrir certinho na janela. Então você tem que fazer um teste para ver como é que ele vai abrir. Eu já tive experiências de não dar certo fazer com lista suspensa. E ao mesmo tempo, a lista suspensa tem a vantagem de você poder colocar uma pergunta, e a pergunta fica desse tamanhozinho, fica bem pequenininho. Por quê? Porque é só a pergunta com a caixinha no lado. Então, ele clica e já escolhe. Então, assim, é uma questão de escolha, de preferência de vocês. Imagina se você tivesse que responder qual é o seu estado, né? E tivessem todos os 20 e tantos estados para você marcar e procurar lá em pontinho. Ia ser uma lista gigante, então não vale a pena. Mas, se você tem opções 1, 2 e 3 numa lista suspensa, já acaba não sendo tão legal. Por quê? Porque você tem que trabalhar em clicar para aparecer essas opções, são poucas. Então, a dica que eu vou dar é, se você tem muitas opções que você quer colocar naquela resposta lá, usa a lista suspensa. Se você tem poucas opções, né, se você quer colocar poucas opções de resposta, coloca no múltipla escolha, porque aí fica mais fácil e mais bonito o seu questionário. Diga, William. É porque, assim, um exemplo que eu uso esse lote de lista suspensa é porque eu dou aula para o sétimo A, B, C, D e E. Aí eu faço a primeira questão, eu faço lá o nome do aluno para ele escrever, de resposta curta. E a segunda opção eu pergunto à turma. Aí, como eu vou usar o mesmo questionário para todas essas turmas, eu faço uma lista suspensa com a turma sétimo A, sétimo B, sétimo ano C, sétimo ano D e E. E como você falou, ele só pode escolher um, então ele vai clicar lá e vai escolher a turma, né? Então a lista suspensa, ela é basicamente para fazer isso, quando você tem muitas alternativas, né, e você não quer ocupar tanto espaço. Você explicou bem explicadinho. Exatamente. Obrigada, William. Eu ia falar isso agora, mas ainda bem que eu ter esquecido. Essa lista, rapidinho, essa lista suspensa, ela é muito legal para a gente, tanto a lista suspensa quanto a múltipla escolha, porque como sexto A, por exemplo, sexto B, sexto C, são opções pequenas, às vezes ainda dá para botar em múltipla escolha, porque são poucas. Mas se você for de artes, né, e tiver 15 turmas, Deus que me livre de fazer uma opção gigante lá. Então, você faz em lista suspensa que fica mais simples. Então, é isso mesmo. Mas a turma, ou você coloca lista suspensa, ou você coloca múltipla escolha. Em geral, a gente vai usar uma lista suspensa mesmo, que fica mais fácil. Diga, Edmar. Eu não uso a lista suspensa, mas acho que eu vou usar agora, eu gostei. Mas, geralmente, eu faço uma prova do sétimo ano A, e aí eu vou nesse cantinho ali, um cantinho, e transfiro todas as minhas perguntas e respostas, toda a prova para a turma X que eu quero. Na outra seguinte. Sim, isso é uma opção, só que aí você vai ter links diferentes. Isso vai entrar mais, Edmar, na parte de tratar os dados, de você ver as suas respostas, tá? Então, assim, se você tiver o mesmo link que você está passando para todo mundo, né? Então, sei lá, você tem um grupo de WhatsApp, você quer
né, mandar lá. Não vai ter como você mandar link diferente para cada pessoa. Então, você coloca essa opção, né? Então, se você tem como mandar links diferentes para coisas diferentes, você já filtra por link, né? E aí você sabe para onde que você mandou, quem que você mandou. Se você quiser mandar, se você preferir que a pessoa responda, aí você coloca a lista suspensa. E isso faz um pouco de diferença, por quê? Porque, queira ou não, se você controla para quem que você está mandando o link, você sabe, você tem certeza que aquele aluno é daquela turma, né? Então, eu tenho certeza que o aluno do sexto A respondeu na turma do sexto A, né? Mas, se, por acaso, o aluno do sexto A passou o questionário do link dele para o aluno do sexto E, que estava com um problema na conexão e não conseguia acessar, por exemplo, ou então, se o aluno do sexto E fez o dever do aluno do sexto A, por exemplo, né, você consegue saber que teve alguém passou essa informação, e aí você pode ir até atrás para saber o que aconteceu, mas é uma opção. O problema de você colocar isso como opção é que se o aluno não responder, né, e aí você fica sem esse dado. Então, você mandar o link já garante que você tem essa informação. Mas tem como a gente colocar obrigatoriedade em qualquer resposta. Então, eu posso colocar, olha, eu faço questão que você responda. Se você não responder isso, você não manda o questionário. E, assim, eu acho isso até um problema. Eu vou falar disso mais tarde, mas, assim, eu acho isso um problema. Por quê? Porque se o aluno não sabe alguma questão, ele pode desistir de fazer a tarefa porque ele não sabe o que botar naquela resposta. Ou botar qualquer coisa só para atrapalhar. Então, assim, tem essas questões, tá? Tem uma coisa interessante, tanto a lista, todas essas opções aqui, elas admitem respostas tanto em número quanto em letra, tá? Então, você pode tanto escrever alguma coisa quanto botar número, beleza? Então, vamos continuar. Data, né? Então, se você quer saber a data do nascimento do aluno, você coloca aí. E essa opção é só para data, vai aparecer lá dia, mês e ano, o calendáriozinho para ele botar. Para quê? Se você quiser, se for de história e quiser colocar qual é a data de tal coisa, você coloca aí a data para o aluno quebrar a cabeça tentando lembrar, ou procurar na internet a data de alguma coisa, né? E o horário também é a mesma coisa. É muito legal o horário para quando você vai fazer você quer fazer uma enquete para saber quando que a gente pode fazer uma reunião, né? Quando fica o melhor horário para os alunos fazerem um meet, igual a gente está fazendo. Aí você lança um formulário e coloca qual é o melhor horário para você no dia tal, qual é o dia e horário melhor para você. Então, você coloca a data e horário. E aí, os alunos vão colocando e você escolhe uma data, né? E aí, lembrando, é uma opção aberta, o aluno vai colocar a hora que ele quiser. Tem as 24 horas, tem os 2020 anos que a gente teve aí. Então, ele pode usar todo o calendário e todo o horário aí, como resposta. Então, gente, essa parte aí, na minha opinião, se você entendeu, você tem como continuar, você tem como fazer tudo. Se você não entendeu isso, você tem que entender. Por quê? Porque se você não entende essa parte, você não vai saber o que você vai fazer escolher. O que você vai escolher? Então, assim, eu quero que você sempre pense qual é o tipo de pergunta que eu quero fazer. Então, vamos lá. Então, essas são as perguntas. Tá, mas onde é que está isso mesmo? Lembrando, cliquei lá em múltipla escolha, e aí vai aparecer essa janela para mim. Essas questões que eu coloquei aí para vocês, elas estão aqui nesses... Ai, Laércio, qual é a... eu posso chamar isso de um quadrado? Esse quadrado de borda abaulada, enfim. Esse retângulo, olha, eu não sei nem o nome das formas geométricas. Esse retângulo, eu sempre falo que retângulo é quadrado, essa é uma negação. Enfim, esse retângulo aqui, vermelho que eu coloquei, junto com esse daqui, são essas opções que eu falei para vocês agora. Então, olha, resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, tá vendo que é o quadradinho aqui, a bolinha? Então, a resposta curta são poucas linhas, o parágrafo são muitas linhas, a múltipla escolha é a bolinha. A caixa de seleção, tá vendo que é o quadradinho? Então, a múltipla escolha só deixa uma resposta e a caixa de seleção deixa mais que uma.
A lista suspensa é essa setinha que vai ter, que você clica lá e aparece as opções embaixo. O upload é para você escolher quais são os arquivos que você vai querer. Aqui a data e a hora. Isso daqui, por que eu deixei de lado? Porque isso é mais complexo, eu vou explicar depois. Sem entender o de cima, a gente não vai entender o de baixo, tá? Então, vamos devagar. Tá bom. Pergunta do William. Como eu organizo as minhas perguntas? Como eu coloco texto, vídeo, imagem nas perguntas? Tá? No formulário, gente, repara que eu estou sempre voltando para a tela inicial, do jeito que ela está. Tá? Eu não acrescentei nada. Do jeito inicial, abrir o formulário vai aparecer desse jeito. Essa lateralzinha aqui, ó, tem o mais, tem esse símbolo aqui, o TT, esses símbolos aqui. Eu coloquei a legenda deles, mas para você saber o que é, se você parar com o mouse em cima, parei com o mouse em cima, vai aparecer o nome dessa opção, tá? Então, aqui, as opções e o nome. Então, se eu clicar o mais, eu vou inserir uma nova pergunta. Que pergunta? Toda vez você vai poder escolher novamente qual dessas aqui você quer. Então, o mais, ele vai abrir uma nova pergunta aqui para mim, qualquer uma dessas. Mas se eu cliquei no mais, eu estou em múltipla escolha, ele vai abrir uma outra múltipla escolha. Tá? Então, o mais é isso daí. Uma nova pergunta. Esse daqui é para você importar perguntas. Então, por exemplo, o Edmar já fez um questionário, um questionário com várias perguntas em outro formulário lá, e ele quer puxar essas perguntas para o formulário dele. Ele pode ir aí, selecionar qual é a pergunta e ele coloca sem ter que fazer de novo. É uma opção legal, né? Eu, particularmente, nunca usei isso porque eu nunca tive que importar, mas tem essa opção. Esse daqui é para adicionar título e descrição. Então, na hora que você vai colocar um texto, galera de português aí, Verônica, Cássia, Márcia, vocês querem escrever um texto com título para o aluno responder em relação àquele texto. Você vai clicar em adicionar título e texto. Aonde? Lembrando, é aqui na lateral. Nessa lateral aqui, tem esse TTzinho aqui. Por quê? Porque às vezes você fica frustrado porque você fala, eu não quero começar logo com a pergunta. Não, coloca aqui, ó, TT, vai aparecer a janela aqui, né, de título, aqui, ó, vai aparecer exatamente essa daqui, ó, o título e a descrição. Então, você vai lá e coloca o texto, coloca o título lá e o texto que você quiser. Esse texto aí, cabe muita opção, cabe muitas palavras. Então, você coloca o seu texto inteiro aí. William, eu sei que você falou que tentou copiar do Word para ir, mas vai tudo sem formatação. É assim mesmo, tá? Se você colocar uma pergunta em negrito, ela não vai em negrito. Se você colocar sublinhado, ela não vai sublinhado. Por quê? Porque é uma caixa de texto isso. Então, ela só vai o texto. Então, se você... não vai figura também não, Sofia. Você pode aí não vai. Eu vou explicar para vocês como é que faz a figura, tá? Mas, assim, esse texto, se você quiser colocar, vai só o texto aí, tá? E aí, se você quiser destacar, não vai dar para botar negrito, não vai dar para botar sublinhado. Como é que você vai fazer? Você vai ter que colocar caixa alta. Você coloca aqui em letra maiúscula e vai escrevendo em caixa alta para você destacar uma palavra. É a forma que você vai ter. Ou então, aspas. Eu não gosto muito de usar aspas, porque aspas pode ser não tirando o significado real da palavra, né? Então, enfim, pode confundir o aluno. Então, você pode colocar aspas ou pode colocar letra maiúscula. Ou então, você consegue realmente, com aspas, ressaltar qual é a palavra que você quer colocar, né? Certo ou errado, sei lá. Então, para destacar uma palavra no seu texto, ou você coloca letra maiúscula ou você coloca aspas, tá? Então, inserir uma nova pergunta, importar as perguntas de um outro questionário que já tenha, adicionar título e descrição, então você coloca o seu texto, e aí, William, se você quiser colocar uma imagem, você vai criar uma outra, você tem que ir lá de novo, você não clica junto com o texto, esse daqui é para texto, e esse daqui é para imagem,
Então, vão ser 2 quadradinhos diferentes. Você não tem como colocar o texto junto com a imagem. Então, se você quer colocar uma imagem, pessoal de artes, de história, quer começar, em vez de começar com texto, começar com imagem, pode clicar aqui nesse quadradinho aqui, que tem as montanhas, é bem uma imagem mesmo, e aí você consegue inserir a imagem que você quiser, e vai aparecer, igual está aparecendo aqui, sem título de descrição, vai aparecer, na hora que eu colocar, vai aparecer a imagem, depois eu mostro para vocês, tudo isso eu vou mostrar fazendo, tá, gente? A outra opção é adicionar um vídeo da internet. Por quê? Porque quando você clica aqui, você só pode abrir um vídeo do YouTube, ou então um link de algum vídeo. Colocar o link. Então, se você tiver Sofia, a Verônica quer falar. Ah, tá. Se você tiver o link no seu computador, você tem que baixar ele para o YouTube e colocar ele aí. Infelizmente é assim. Mas sobre o YouTube a gente pode falar depois novamente. Diga, Verônica. Eu quero tirar uma dúvida, na verdade. Você falou Sim. que seria imagem. Nós, de português, trabalhamos com a charge, né? Sim. Seria colocado nesse momento? Seria colocado nesse momento. Qualquer imagem. E as perguntas em relação à imagem, eu também coloco aí? Não, aí as perguntas você usa caixa de texto. O título tem aqui, tá vendo? Então eu não entendi. Eu coloco a imagem, eu coloco a charge. Você coloca a imagem. É porque são caixinhas diferentes. Uma você vai colocar a imagem, a outra você vai colocar o texto. Então, eu insiro primeiro a imagem da charge e logo abaixo eu venho adicionar o texto, que seria... Exatamente. Okay. Exatamente. Ok. Entendeu? Uhum. Então, que a charge, ela tem as coisas escritas dentro dela. Mas isso conta como imagem. Por quê? Porque é um arquivo de imagem. Entende? Então, aqui eu posso adicionar o vídeo, como eu falei. E essa parte aqui é muito genial, porque você adiciona uma seção. Como assim? O aluno vai estar respondendo numa página. Sabe quando você vai responder um questionário e você vai rolando para baixo, assim, rolando, e não acaba nunca, é uma pergunta embaixo da outra? Isso, na minha opinião, é muito ruim, porque se você clica ali, se você desliza o dedo sem querer, ele vai lá para baixo e você se perde onde você está, né? Então, você pode dividir o questionário em várias páginas. Ou seja, você responde a primeira pergunta, coloca próxima, aí abre uma outra janela, aí não sei o que, próxima, aí outra janela, até finalizei, entende? Então, você vai colocando janelas diferentes. Então, você passa de uma janela para outra. Isso é adicionar seção. Mas calma que eu vou mostrar com calma. Eu sei que quem não tem costume ainda não entendeu, eu vou explicar depois. A seção, ela é interessante, por exemplo, se você vai fazer um texto, depois bota uma pergunta sobre aquele texto e outra pergunta sobre o texto, não sei o quê. Aí você vai botar um outro texto, né, com outras perguntas, aí você bota uma seção. Por quê? Porque aí a Verônica botou lá uma charge. Aí embaixo vão ter as perguntas dessa charge. E aí depois ela vai colocar uma crônica. Então, para botar essa crônica, como está mudando o assunto, ela pode quebrar a sessão. Ela pode botar na mesma coisa, mas fica mais claro do aluno entender que é um outro assunto, que agora mudou. Entende? Então, vamos lá. Beleza, eu fiz lá a minha pergunta, coloquei o que eu queria, adicionei o que eu queria, né? Então, aqui, esse mais, ele vai abrir todas essas opções aqui, ó. Esse mais vai abrir uma janela que tenha todas essas opções aqui. Beleza? Então, esse mais, eu cliquei no mais, vai aparecer esse negócio aqui, ó. Vai aparecer essa opção de múltipla escolha aqui, que está aqui com a seta amarela, e eu consigo abrir todas essas opções para eu ver qual é o tipo de pergunta que eu quero fazer. Só que antes de fazer uma pergunta, se você quiser colocar outra coisa, você pode colocar um título, um texto, você pode colocar uma imagem, você pode colocar um vídeo da internet, você pode quebrar a sessão, né? Você pode importar outras perguntas e você também pode, né, obviamente, botar mais delas, tá? Então, é o seguinte, criei lá o raio da minha pergunta, o raio da minha imagem, o que eu criei, tá?
Ah, não, fiz errado, eu não queria criar desse jeito, o que que eu faço? Tem lá a janelinha, excluir pergunta. Então, tem a caixinha de lixo, você exclui, pronto, cliquei aqui e excluiu. Ah, eu fiz uma pergunta, ela tá tão legal, eu quero mudar só uma coisinha. Dica de preguiçoso, duplicar a pergunta. São duas folhas A4, né? Uma na frente da outra. Então, eu clico aqui e essa mesma pergunta, do jeito que está aqui, ela vai ser repetida. Tá? Então, eu vou duplicar essa pergunta. Vai repetir ela igualzinha. E aí você pode mudar. Para os professores de ciência, por exemplo, quais são as briófitas? Aí você coloca lá várias opções. Aí as opções você quer igual. Então, você não quer copiar todas as opções novamente. Então, você duplica a pergunta e a próxima tem o mesmo enunciado, as mesmas opções, e aí você só muda uma palavra, o que são pteridófitas. Né? Eu dei exemplo de pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Então, você consegue 4 perguntas com um trabalho só, de fazer uma vez, e depois você só vai duplicando e mudando o que você quer. Né? Então, no caso de português, a mesma coisa. Na frase tal, o seu enunciado, o seu título, pode ser. Na frase tal, sobre a frase a seguir, responda o que se deseja. Aí você coloca qual é o verbo. Aí depois, qual é o substantivo. Depois, qual é o adjetivo. Então, você não tem que perguntar tudo de novo. Estou dando esse exemplo, mas, claro, que qual é uma frase curta, não seria o caso, mas é o exemplo que eu consegui lembrar, tá? Então, duplicar a pergunta e excluir, são 2 coisas importantes. Agora, para vocês não entrarem em desespero, como eu já entrei quando eu estava aprendendo a fazer isso, de você fazer e depois você fala, meu Deus, eu quero esse embaixo e esse em cima, né, para você organizar. Então, tem 6 bolinhas, o Google adora essas bolinhas, vocês podem ver que tem bolinha de um lado, bolinha do outro. Então, essas 6 bolinhas, 3 embaixo e 3 em cima, formando um retângulo, né, retângulo. Ele vai, se você clica nele e aperta, então você coloca o mouse em cima e você vai clicar com o mouse, né, e aí você vai arrastar, clicando, arrasta. Você consegue mover essa caixa de cima para essa caixa, seja de imagem, seja de texto, seja de pergunta, tanto para cima quanto para baixo. Então, você consegue levar a imagem para cima do texto, a pergunta para baixo da imagem, e por aí vai. Você consegue organizar as suas coisas dentro do questionário. Por isso que eu falo, tudo vai estar em caixa. Você vai criar a imagem, você vai criar o texto, você vai criar a sua pergunta, e depois você vai organizar tudo. Né? Você criou e organiza, joga para cima, joga para baixo, tanto faz. Mas é nesses 3 pontinhos aqui. Na minha opinião, é uma coisa difícil e até chata, às vezes você até esquece, porque não tem nenhuma indicação, né? São só 6 pontinhos. Você fala, cara, como assim? Né? Não tem nenhuma indicação, é uma coisa tão importante da gente fazer, de saber mover. Então, é isso. Esses 3 pontinhos, 6 pontinhos malditos aqui, vão fazer você subir e descer a pergunta no seu questionário. Então, a última coisa aqui, para a gente poder fazer o nosso exemplo. Como enviar o meu formulário? Bem simples, cliquei em enviar lá em cima. Repare, eu estou usando a mesma imagem que você abre o questionário, sem alterar nada, depois você vai estar cheio. Então, clica aqui em enviar, nessa seta amarela aí que eu botei, e aí vai aparecer essa imagem aqui. Repara que está aqui, está sublinhado a caixinha de carta, né? Esse desenho da cartinha aqui. Então, isso daqui é enviar por e-mail. Você coloca aqui o e-mail da criatura que você quer mandar, coloca o assunto do e-mail, né? Obviamente, a mensagem. Ah, por favor, responda esse questionário, ele é importante para o seu aprendizado, sei lá. E aí você pode incluir o próprio formulário no e-mail. Tá? Então, você pode fazer isso. E você também, caso você esteja com o seu colega de ciências também, de português também, você queira fazer um mesmo questionário colaborativo, você quer fazer ele com uma outra pessoa, né? Então, a Verônica quer trabalhar com a Márcia fazendo um questionário para as 2 usarem. Você pode mandar esse questionário e colocar aqui, ó, adicionar colaborador. E aí, a Verônica vai poder mexer no mesmo documento do questionário que a Márcia.
E aí a Cássia, se quiser, também pode entrar no mesmo questionário. E as 3 fazem o questionário de português. Então, aqui é adicionar colaboradores que tem aqui embaixo. Então, eu coloco o nome, via e-mail institucional, para garantir, né? Coloca o assunto, coloca a mensagem, inclui o questionário, fica mais fácil para a pessoa, e coloca aqui os colaboradores, caso você queira convidar alguém para fazer o questionário com você, para fazer essa atividade com você. Beleza? É uma ferramenta interessante. A outra opção, que é mais simples, que você pode enviar por WhatsApp, você pode enviar, é o link, né? E o link você pode tanto colocar lá, como eu mostrei lá no começo, só para voltar aqui para vocês verem, que lá no Google Sala de Aula, ele tinha a opção, aqui ó, link, Google Sala de Aula, colocou atividades, tem aqui link. Então, no link, eu posso simplesmente pegar o link que tem lá no enviar. Então, aqui vai aparecer esse link, tá? Então, eu clico aqui nesse negócio, tá vendo que essa correntezinha tá com um tracinho embaixo, e aí você clica aqui e vai aparecer o link aqui embaixo. Ah, mas esse link é muito grande, né? É muita letra, ocupa muito espaço. Você vai clicar onde eu coloquei essa seta amarela, URL curto. O URL é esse endereço do link mesmo. Então, você clica nele, ele vai aparecer o link curtinho. Ele é reduzido. E aí você aperta o Ctrl+C para copiar e pronto. Já coloca Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar lá, ou no WhatsApp para o seu colega, ou no Google Sala de Aula, ou no e-mail, ou aonde você quiser, né? Pode ser nas atividades lá que tem que enviar para a direção, vocês podem colocar esse link aí. Para quê? Para a pessoa acessar o seu formulário. Claro que impresso o formulário não vai... o link não faz muito sentido impresso, né? Mas queira ou não, você coloca lá que se a pessoa quiser digitar letra por letra, ela consegue digitar. E aí é por isso que o URL curto, né? Olha a diferença. Olha como esse link estava gigante, cheio de letra, que Deus que me livre copiar isso, para a gente colocar o URL curto, bem rapidinho aqui, ó, só umas 20 letras aqui, a gente consegue copiar esse URL, tá? E aí, pode clicar aqui, copiar e pronto, tá? Então, claro que vocês estão cheios de dúvida, né? E aí eu vou voltar aqui para minha salinha com vocês. E aí eu quero mostrar uma coisa que eu particularmente amo fazer, que vocês vão precisar fazer muito. Aqui eu tenho a minha atividade. Deixa eu ver. Fiz aqui no meu Word, que eu prefiro, fica salvo no meu computador, garante que não vai dar problema nenhum. Essa foi a atividade que eu fiz lá para meus alunos. Não sei se está bom, vou corrigir depois, estou fazendo ainda. E aí, eu fiz essa atividade no Word. Fiz essa atividade aqui no Word. Ela tá bonitinha aqui, como vocês veem, tá? Vocês estão conseguindo ver o meu mouse, não estão? Eu vou jogar o mouse lá para cima, onde tem o título do texto. E aí, eu vou aperta o mouse e arrasta para a lateral, apertando, tá vendo? Apertando. Quando eu chego na barra, ó, chego aqui na barra lateral, aparece um contorno em volta de metade da minha tela. Olha só. Você consegue ver isso? Sim, Sofia, estamos vendo. Na hora que eu solto, olha o que acontece. Soltei. Ele ocupou exatamente a metade da minha janela. Isso é muito legal. Por quê? Porque agora eu consigo ver o meu questionário e ver a opção, o meu formulário que eu vou criar. Eu não tenho que ficar alternando, né? Porque imagina, você ter que abrir e fechar a janela toda vez que você for copiar uma pergunta, né? Então ficar com as coisas todas bagunçadas, né? Uma janela... Não, isso, na minha opinião, é uma coisa que te poupa muito tempo. E aí aqui, já deixa todas as janelas que eu tenho abertas. Né? Eu tenho meu formulário Google aqui, a apresentação de vocês, tenho a minha página, a minha pasta,
e eu tenho aqui a minha internet. Eu vou clicar aqui, olha, estou com vocês. Enquanto eu olho para o meu questionário, eu consigo olhar para vocês. Eu vou começar do começo para vocês verem. Aqui, eu abri um novo separador, né? Essas abinhas aqui, ó. Tem uma aba aqui que eu estava mexendo no WhatsApp para pegar o link. Aqui vocês. E aqui eu vou clicar nesse maisinho para aparecer uma outra abinha da internet no lado. Aí, como abriu no Google, eu já vou escolher aqui, ó, Google Apps. São os aplicativos. Cheguei aqui, tem uma coisa interessante. Quem estiver usando notebook, se você apertar com os dois dedos no mousezinho que tem embaixo, você aperta com os dois dedos, desliza para cima e para baixo. Você segura com os dois dedos e faz assim, ó. Isso vai fazer com que a tela suba e desça, sem você ir para o lado. Então, ó, na hora que eu faço aqui, ó, sem precisar mexer no botão da lateral aqui para poder baixar. Então, é mais fácil. Eu estou mexendo aqui, eu só coloco sem clicar, tá? Eu acabei de clicar sem querer. Então, sem clicar, você só clica aqui nos aplicativos, tem mais lá embaixo. Então, eu só posiciono os dedos para cima e para baixo. Então, você vai deslizando esses dois dedos encostados, e aí, vem cá, vem, Bobão, vem. Você vai posicionando os seus dedos em cima desse mouse e você consegue subir e descer. E ver aqui quais são os aplicativos. Se não tiver aqui, você coloca mais do Google Apps, né? Mas geralmente vai estar aqui sim, ó. Aqui tem o Google Sala de Aula, tem o Formulários Google, tem as fotos, tem o YouTube, tem o Mapas, tem o Google+, os contatos, o calendário. Aí, aqui o que é importante para mim, os slides, né, a apresentação de slides, as planilhas, os documentos, o Google Classroom, o Google Drive e a minha conta aqui. Mas meu formulário está lá embaixo. O que eu faço? Eu clico nele, igual no celular, ó, e arrasto. Vou arrastando ele lá para cima. Quero que ele fique... Ó, aqui eu fiz com os dois dedos, apertei e fui lá para cima. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, agora o meu formulário está mais fácil de eu achar. Cliquei aqui nele. Vocês entenderam essa parte? Sim, consegui, inclusive consegui fazer também. Eu consegui fazer aquele negócio de dividir a tela. Agora eu consegui. Conseguiu agora? Consegui. Deu certo aqui. Eu estou aqui com duas telas, o Word e o Google abertas. Ótimo. Então, aqui eu vou clicar em branco, tá? Mas eu já tinha um questionário, eu já fiz. Então, se você já tem um questionário, ele vai aparecer aqui embaixo. Aqui são meus testes. Se você já quiser pegar um modelo que já existe, pode pegar isso daqui. Eu não recomendo, eu acho que é sempre melhor você fazer o seu. Então, eu clico aqui em branco. Cliquei aqui. Aqui, eu vou querer colocar título. O título eu posso escrever aqui em cima. Aprendendo a usar. Não, mas não quero colocar aqui. Vou colocar lá em cima. Aprendendo a usar. Na hora que eu coloco aqui, ó, aprendendo a usar o Google Forms. Não é com Enter, eu tenho que tirar ele. Então, eu coloco aqui, coloquei aqui em cima, ele já apareceu aqui embaixo. Ó. Teste. Coloquei teste aqui. Não é com Enter. Com Enter, deixa eu ver se ele entra. Ele está carregando. Com Enter ele não entra. Aí eu tenho que ir para outra opção. Eu cliquei aqui, ele colocou. Então, aqui em cima, eu posso, colocando em um, ele vai para o outro, tá? Só que esse aqui de cima, ele é
o nome do meu arquivo, tá? Isso daqui é o nome do meu arquivo, que vai estar lá no meu Google, no meu Google Drive, tá? Esse daqui é o nome que vai estar no meu Google Drive. Esse daqui é o nome que vai estar o título do questionário, tá? Então, aqui é o título do questionário. Então, eu vou colocar... todo mundo conhece o Ctrl+C e o Ctrl+V, né? Ctrl+C, copiar, Ctrl+V, colar. Tem um outro que eu acho muito útil, que é o Ctrl+X. Então, ó, aqui eu seleciono e coloco o Ctrl+X. Ele é o recortar. Então, eu copio e apago ao mesmo tempo, né? E aí eu uso o Ctrl+V para colar também novamente. Então, aqui o nome do meu arquivo vai ser Aprendendo a usar o Google Forms, e o nome do minha atividade é Atividade com Professores. E aí eu vou colocar usando formulários. Usando formulários. Aí o que acontece? Aqui eu posso colocar uma pergunta, né? No meu caso, vou fazer de acordo com o que eu faria mesmo, só para vocês terem noção como que eu realmente faria. O nome dessa atividade aqui é Substâncias e Misturas. Não quero colocar nenhuma descrição, não precisa. E aí tem essa pergunta aqui, escolha 10 coisas que você tem na sua casa que sejam feitas de materiais diferentes e complete a tabela. Ah, não, tá vendo que tá difícil de eu ler? Tá pequeno. Então, aqui embaixo, vocês conseguem ver, tem o zoom. Então, eu diminuo o zoom para poder ver o meu questionário inteiro. Ah, diminui muito. Então, eu vou aumentando aqui, ó, até ele se encaixar no tamanho que eu consigo ver. Tá ótimo. Então, vou copiar a pergunta aqui, Ctrl+C, e colei aqui, Ctrl+V. A pergunta está aqui, está feita. 10 coisas que você tem na sua casa que sejam feitas de materiais diferentes. Escolha 10 coisas que você tem na sua casa que sejam feitas de materiais diferentes e complete a tabela abaixo com o nome do objeto e o material que ele é feito, tá? Eu posso colocar uma lista de várias coisas para o meu aluno marcar? Posso, mas eu estou pedindo para ele escolher. Se eu quero que ele escolha, eu não posso dar as opções. Então, não pode ser múltipla escolha. Tá vendo que eu cliquei lá? Desculpa, eu fui muito rápido. Vou clicar aqui em múltipla escolha e vai aparecer todas as opções que eu coloquei para vocês. Tá? Vem cá, vem. Todas as opções. Múltipla escolha não vai ser. Por quê? Porque eu não quero dar opção para ele. Caixa de seleção também não, eu não quero dar opção. Lista suspensa também não, eu não quero dar opção. Né? Upload de arquivo, não, porque eu quero que ele responda, né? Então, vai ser o quê? Vai ser ou resposta curta ou parágrafo. Eu estou pedindo 10 coisas com os materiais. Se eu botar uma resposta curta, vai dar para ele colocar o objeto mais o material desse objeto? Não. Então, eu vou colocar parágrafo. Eu coloco aqui o parágrafo. Pronto. Aqui tem texto de resposta longa. Pronto. Criei o minha primeira pergunta. Bem fácil, tá? Agora, eu vou aumentar aqui, tá vendo aonde, né? Aqui nesse quadradinho lá do X, eu aumento a tela para mim. Por quê? Porque do jeito que estava, eu não conseguia ver isso daqui, ó. Que são as coisas que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, coloquei aqui de novo. Viu como sumiu na minha tela? Eu não consigo ver. Então, repara aqui. No meio, quando eu chego o meu mouse para o meio das duas telas, a minha setinha, ela se transforma em dupla, tá vendo? Minha seta fica dupla. E o meio, ele fica escurinho. Então, eu clico nele e arrasto para o lado. Ó, vou arrastando para o lado, até aparecer. Apareceu? Soltei. Então, esse daqui é o máximo que eu consigo do meu questionário com o que eu preciso, que é isso daqui. E aí, se eu quiser manter a minha tela do Word aberta, eu vou ter que mexer aqui na barra de baixo. Aqui embaixo eu consigo mexer para um lado ou para o outro. Mas eu também posso diminuir mais. Aí você fala, mas eu não consigo ler.
Você não vai precisar ler, você precisa só copiar e jogar para o outro que você consegue ler, tá? Então, por quê? Porque, teoricamente, você fez as questões, você sabe o que tem ali mais ou menos. Então, eu vou querer botar a segunda pergunta, que é, qual é a diferença entre o plástico, a madeira, o vidro e o metal? Eu quero dar opções? Não, eu estou perguntando para ele qual é. Se eu quero saber qual é, eu quero que ele diga, né? Então, primeira coisa, o que eu vou adicionar aqui? Eu quero adicionar uma quebra de página? Não. Não é uma sessão? Não quero. Quero botar um vídeo? Não, não quero. Quero colocar uma imagem? Também não. Quero colocar um texto, uma descrição? Também não. Eu quero pegar uma pergunta que eu já fiz? Também não. Eu quero o quê? Eu quero adicionar uma pergunta. Então, eu vou clicar em adicionar uma pergunta, e aqui vai ter a pergunta. E essa pergunta, eu tenho muitas formas de colocar. A pergunta mesmo eu já posso copiar, não tem problema. Eu copiei aqui, ó, qual é a diferença entre o plástico, a madeira e o metal. Vou ler Ctrl+C, Ctrl+V. Mas se alguém não souber fazer Ctrl+C, Ctrl+V, pode me perguntar, tá, gente? Eu estou achando que todo mundo sabe, mas se não souber, me pergunta. A gente pode depois fazer uma chamada dessa tranquilo, só eu e você, se não souber, e eu ensino direitinho, tá? Então, copiei e colei aqui, tá? Qual é a diferença entre o plástico, a madeira, o vidro e o metal? Eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu também podia fazer assim, ó. Eu venho aqui, aperto, arrasto para selecionar tudo. Selecionei tudo, clico com o botão direito do mouse. Aí vai abrir isso daqui, ó. Aí eu venho lá em cima, copiar. E aí depois eu venho aqui, clico na minha pergunta, tem que clicar. E aí botão direito de novo, depois colar. Vocês viram que eu tive que fazer 3 cliques? Quando você mexe com o computador, 3 cliques é muita coisa, você perde muito tempo. Então, é Ctrl+C, Ctrl+V. Olha como é mais rápido. Eu aperto aqui, ó, seleciono aqui, Ctrl+C, depois já clico aqui, ó, Ctrl+V. Muito mais rápido, você poupa o seu tempo, tá? E agora vamos lá. Qual é a diferença entre o plástico, a madeira, o vidro e o metal? Não é múltipla escolha, porque eu estou perguntando qual, eu quero que ele escreva. Não, eu não vou dar a resposta para ele, eu quero que ele pense. Então, vai ser o quê? Resposta curta ou parágrafo? Qual é a diferença entre o plástico, a madeira e o metal? Bom, tem 2 formas de eu fazer isso. Ou eu deixo um parágrafo grande, e ele vai colocar... Eu estou contando que ele vai lembrar que são 4 coisas que ele tem que colocar, né? Ou então, eu posso colocar diferente. Eu posso colocar resposta curta. Deixa eu colocar uma outra aqui só para vocês verem. Adicionei outra, viram? No maisinho. Aí eu posso colocar o que é o plástico. O que é o plástico? Poderia fazer assim? Poderia, mas eu acho que não é isso que eu estou querendo saber. Eu quero saber a diferença. Então, não serviu. Venho aqui e excluo. Excluir. Essa pergunta tá boa. Qual é a diferença? E o teste de resposta longa. Por quê? Porque ele tem que comparar. Vamos para o próximo. Agora vai pegar o negócio. Por quê? Porque eu quero, novamente, uma outra questão. Só que, assim, a pergunta é a seguinte. Qual desses materiais, plástico, madeira, vidro, metal, são mais adequados para? Olha, então eu vou dar as opções. Estou fazendo a pergunta e vão ter as opções. A primeira pergunta, ó, repare, eu não estou nem conseguindo ler aqui. Só vou copiar. Copiei. Eu vou colocar aqui na primeira opção. Primeira opção. É uma xícara que vai ter café quente sem queimar a mão. Então, quais desses materiais, plástico, madeira, vidro, metal, são mais adequados para uma xícara que você... uma xícara... Uma xícara que você vai tomar café quente sem queimar a mão, tá? Uma xícara que você vai tomar um café quente sem queimar a mão. Bom, se eu colocar assim, não me dá a resposta. Por quê?
Eu tô tentando fazer vocês pensarem, tá, gente? Eu sei como fazer, eu só tô fazendo vocês pensarem. Qual desses materiais não dá a resposta? Então, eu posso mudar a pergunta. Eu posso fazer assim, ó. O plástico, o plástico é ideal para qual dessas opções? E aí eu coloco uma caixa de múltipla escolha. Caixa de seleção aqui, ó. Caixa de seleção. Porque uma vai ser essa daí, a outra. Uma colher para mexer uma sopa fervendo sem queimar a mão. Qual? Né? Então, eu colocaria aqui. O plástico. O plástico é ideal para ser um material que compõe. Então, plástico eu quero colocar em negrito, William, não dá. Então, eu vou colocar plástico assim, ó. O plástico é ideal para ser um material que compõe uma xícara que você vai tomar café quente sem queimar a mão? Pode ser. Uma colher para mexer uma sopa fervendo sem queimar a mão? Pode ser. Aí eu vou colocando. Todas que o aluno clicar, vai dar como resposta. Ele pode colocar mais que uma. Por quê? Porque eu quero que ele coloque todas as alternativas que se apliquem a materiais que podem ser feitos de plástico. Então, eu peguei uma pergunta que está de um jeito aqui, que está aberta, né, que o aluno vai ter que responder na mão, e eu transformei ele em várias opções aqui. E aí, eu fiz isso para o plástico, e aí, na hora que eu terminei, deixa eu copiar mais uma aqui, só para não parecer tão preguiçoso. Ó, na hora que eu quero outra, é só clicar aqui, ó, opção, adicionar opção. Opção 3. Coloquei aqui. Opção 4. Vou colocar tudo logo. Então, não vou botar tudo não, porque senão vai demorar muito tempo. Pronto, coloquei aqui algumas, tá? A próxima, eu quero as mesmas opções. Gente, eu não vou copiar tudo de novo, porque é trabalho de escravo isso. Então, o que eu faço? Tá vendo aqui onde tem as duas folhinhas A4? Eu vou colocar duplicar. Na hora que eu clico duplicar, essa mesma questão, ela apareceu aqui embaixo. Igualzinho. Aí eu mudo o quê? De plástico, eu vou mudar para madeira. Pronto, já está pronta a minha outra questão. Uma outra questão, o aluno vai ter que novamente avaliar tudo, ler todas as questões para pensar na questão e ver de que vai ser o material, de que vai ser feito esse material aí. Tá? E assim eu faço mais outras duas. É uma opção, né? Eu também poderia fazer o contrário. Como? Só que eu não acho uma boa opção. Vou abrir aqui uma outra pergunta, tá? A outra forma é o quê? Eu coloco a pergunta aqui, uma janela que não escureça a sala deve ser feita de qual material? Uma janela que não escureça... Vou encaixar outra. Deve ser feita de qual material? E quais são as opções? Aquelas. Plástico, madeira, vidro e metal. Pronto. Só que isso é uma pergunta. E aí eu posso, mesma coisa, copiar ela. A resposta já está igual. O que eu tenho que mudar agora? Pergunta. Então, vamos aqui para outra. Uma garrafinha para você levar de água na escola. A pergunta não é deve ser feita de qual
qual material, eu copio só o começo, a janela que não escureça a sua sala, a sala, coloco aqui, ó, uma garrafinha, só copiei o começo. Então, uma garrafinha para você levar para beber na escola deve ser feita de qual material? Então, os 4 aí. E aí, se eu quiser que ele responda apenas um material, eu deixo múltipla escolha mesmo. Por quê? Porque ou ele marca madeira ou ele marca plástico, ele tem que escolher uma. Mas, se eu acho que essa resposta admite mais que uma resposta, essa pergunta admite mais que uma resposta, você clica em caixa de texto. E aí ele pode marcar todas que se apliquem. Tá? Então, olha que interessante. Eu tenho uma pergunta que está aberta para mim num questionário que o aluno tem que fazer essas relações e eu estou montando de forma diferente. Ou eu coloco a pergunta e coloco para ele marcar qual é o material, ou eu coloco o material e coloco as perguntas embaixo. O que eu estou perguntando é a mesma coisa. A forma do aluno pensar é completamente diferente, porque ele está pensando no material e vai analisar, né, as questões, na outra forma, ele pensa especificamente no exemplo e pensa nos materiais. Então, é diferente você fazer uma análise baseada no material e é diferente você fazer uma análise baseada na situação. Então, isso vai do professor escolher qual é a abordagem que ele quer. Tá? Agora, eu vou dar o exemplo como que eu fiz. Tá? Eu não fiz de nenhuma dessas formas. Por quê? Porque tem uma outra opção. Cliquei aqui em múltipla escolha. E essa opção eu não tinha falado para vocês ainda, de propósito. Não para sacanear vocês. Mas para vocês verem que tem. Entender a lógica primeiro. Eu expliquei para vocês o básico até agora. Alguém tem alguma dúvida sobre essas formas que eu expliquei? Eu vou explicar o outro jeito, William, Edmar, calma. Mas sobre essa forma de montar o questionário, vocês entenderam a lógica? Entendi, Sofia. Entenderam? Laés está aí? Beniana, Márcia, O Milena. pessoal está respondendo, Sofia, no chat. O pessoal, tá. A Milena disse que sim e o Laércio também entendeu. Tá ótimo. Então, vou continuar, tá, gente? Então, aqui, o que acontece? Eu vejo que isso é um problema, né? Porque, assim, eu consigo resolver. Eu consigo resolver por quê? Porque eu tenho essa pergunta e eu posso adaptar ela para virar múltipla escolha, assim, né? Ou múltipla escolha ou essa caixa de seleção. Mas esse formulário ele tem uma outra ferramenta que é muito interessante. Eu vou copiar da mesma forma aqui. Oi? Tá. Eu vou copiar aqui quais desses materiais, plástico, mesma coisa. E aí, eu vou colocar aqui, em vez de ser múltipla escolha, lembra, eu já falei isso tudo para vocês. Eu só não falei para vocês dessa grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção. A grade é a mesma coisa. O que você vai ter que fazer? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui e vocês vão entender. Eu vou clicar em grade de múltipla escolha. Apareceu linhas e colunas. E aí, você tem que parar para pensar nisso para você não fazer besteira. Tá? O que vai aparecer? Eu vou usar o meu pente favorito aqui para mostrar para vocês o que eu vou ter que pensar. Você vai ter lá a pergunta, tá? E aí vai ter uma coisa escrita aqui, uma coisa escrita aqui, uma coisa escrita aqui, uma coisa escrita aqui. Aqui vai ter uma outra coisa escrita, uma outra coisa escrita, uma outra coisa escrita e uma outra coisa escrita. Tá? Várias coisas escritas. O que acontece? Quando ele lê essa pergunta aqui, ele vai ter que associar com essa ou essa. Tipo, para marcar um xizinho. Qual é a diferença de ser grade de caixa de seleção ou grade de seleção? Qual é o nome? Grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção. A grade de múltipla escolha só deixa você marcar um X. A grade de caixa de seleção, ela deixa você marcar vários X. Aonde?
em cada alternativa. Então, isso aqui é a questão 1, isso aqui é a questão 2, isso aqui é a questão 3, isso aqui é a questão 4. Aqui eu tenho as respostas. Só que, em vez de você colocar, como as opções são as mesmas, né? Então, aqui eu posso colocar plástico, madeira e, enfim, vidro, metal. Ou eu posso colocar plástico, madeira, vidro, metal aqui, né? Qual que fica mais ideal? Eu colocar aqui, nesse 1, 2, 3, 4, né? Ou colocar aqui. Como eu tenho pergunta, uma frase grande, e eu quero que ele avalie de acordo com esses aspectos, eu vou colocar a minha pergunta a minha pergunta, eu vou colocar aqui, minha pergunta, e a minha resposta, plástico, madeira, vidro e metal, vai vir aqui. Mas isso é no meu exemplo, tá? E eu só sei disso por quê? Porque eu visualizei. Então, eu fiz aqui no Paint para mostrar para vocês. Vocês podem, toda vez que você for fazer uma grade de seleção, você tem, ou uma de múltipla escolha, você tem que montar isso no papel. Porque senão você não vai conseguir fazer direito. Você tem que pensar, visualiza que aqui vão ser opções, a mesma opção para todas as perguntas. Então, Sofia, essa grade... eu tenho uma pronta aqui, se você quiser mostrar. Não, eu vou fazer. Ah, Tá? beleza. Vou fazer rapidinho. Então, aqui a grade de seleção, ela vai dar... são várias perguntas que têm a mesma resposta. Então, para você não ter que ficar fazendo uma pergunta, uma resposta, você vai fazer o quê? Você vai usar a caixa de seleção, a grade de seleção. Então, eu coloco a minha pergunta aqui e o plástico, o vidro e metal vão ficar aqui. Gente, todo mundo, quem é de português aí sabe o que é uma linha, né? Porque o pessoal das exatas, de história, todo mundo sabe o que é linha e coluna. Mas para a gente saber, é importante saber linha. Então, linha não é isso daqui? Linha é isso daqui, né? 1, 2, 3, 4 é a linha. Então, a linha vai ser o que a gente vai colocar a nossa pergunta. Então, quando eu volto aqui para o meu negócio aqui, a linha vai ser a pergunta. E o que tem aqui, o outro, é coluna, que são essas colunas aqui, ó, tá? E eu tô falando assim, gente, mas eu confundo, tá? Eu confundo linha e coluna e eu tenho que fazer do mesmo jeito que eu tô ensinando. Então, a coluna vai ser as opçõezinhas para ele marcar. Então, mas estou na dúvida, como é que é? Não lembro. Só olhar aqui, que aqui a coluna, ela já está com a bolinha. A bolinha é o que ele vai ter que marcar, é o que ele vai ter que escolher. E essas aqui são as opções, as perguntas, tá? Então, aqui, vou copiar de novo. Gente, só estou copiando de novo para poder ensinar para vocês com calma, tá? Então, copiei a primeira pergunta, copiei a segunda pergunta, não falei que as perguntas eram aqui? Copiei a terceira pergunta, não vou copiar muitas para não gastar muito tempo. Copiar 4 só. Bom? Não, copiar 5. Não ficar 4 e 4. Há mais perguntas. Tá, então tá aqui. Então, essa daqui. Quais desses materiais, plástico, madeira, vidro e metal, são adequados para? As opções não é plástico, madeira, vidro e metal, então eu vou colocar essas opções aqui. Plástico, depois madeira, vidro, metal. Ele pode marcar mais que uma opção? Pode, então aqui não pode ser bolinha, tem que ser quadrado, é a caixa de grade de caixa de seleção. E aí, ó, ficou quadradinho. Só mudou isso, tá? Então, vai ser isso. Tá pronto meu questionário. Aqui eu tenho exatamente a mesma coisa.
Agora, eu vou fazer um outro, e a pergunta é diferente. Também é com plástico, madeira, vidro e metal. Eu também vou usar caixa de seleção, mas nesse outro exemplo, eu só posso ter uma resposta. Então, aqui eu posso ter várias, né? Ele pode marcar várias. Esse daqui só pode ter uma. Eu preciso fazer isso, gente. Eu sei que parece a mesma coisa, mas porque senão vocês não vão conseguir ver a diferença no documento, tá? Então, aqui, ó, qual dos materiais acima? Eu vou colocar a pergunta. Qual dos materiais? Qual dos materiais? Aí eu vou colocar múltipla escolha. Não, não é múltipla escolha. Eu quero a caixa de grade de múltipla escolha, né? Então, grade de múltipla escolha. Tem aqui as linhas e as colunas. As linhas vem a minha pergunta. Eu coloco aqui minha pergunta. Coloquei minha... Nossa. Outra pergunta. Só duas aqui, que vocês já entenderam. E aqui, como está com um pontinho, vai ser só uma opção, né? Então, quais são as opções? São plástico, madeira, vidro e metal. Aí você vai falar, poxa, Sofia, por que você não... Tô um i aqui. Por que você não fez o copiar, né? O duplicar a tabela, né? Por que eu não dupliquei? Gente, eu não dupliquei porque senão ia ficar todas essas alternativas aqui para mim. Eu não quero essas alternativas. Entende? Eu quero fazer outras. Então, mais vale a pena eu só copiar esse daqui, né? Que é plástico, madeira, vidro e metal, que são poucos, né? Então, eu só copio aqui rapidinho e aqui, como as opções são outras, eu faço aqui. Repara, na hora que eu saio dele, ele já fica como é que ele vai ficar no questionário. Ó. Tá vendo aqui a caixinha? É desse jeito que vai ficar no questionário, tá? Então, aqui, vai ficar assim, o aluno vai olhar a pergunta, vai responder. Ah, não tem número. Você pode botar um número aqui, né, para facilitar. Então, aqui, na hora que eu termino, vai ficar desse jeito aqui também. Tá? Não sei por que está dando errado. Então, vai ser isso. Ah, mas eu não quero começar com minha pergunta tosca desse jeito. Eu quero botar uma imagem. Clica aqui em imagem. Desculpa. De novo. Foi rápido. Então, beleza, eu já fiz um monte de coisa. Não interessa onde, tá? Eu quero criar uma imagem. Não, antes eu quero criar um texto. Clico aqui o texto e coloco instruções para exercício. Eu venho aqui no Google, olha aqui, lá em cima, um maisinho. Então, abro uma nova janela, eu vou colocar tipos de materiais. E aí... Tá, esse texto tá ruim, mas não é o que eu quero, não tem nada a ver com o que eu quero, mas só para copiar alguma coisa. Então, copiei dali, instruções para exercício, coloquei aqui, ó. Copiei aqui, pronto. Ah, tem ver figura 1, não quero ver figura 1, né? Tirei aqui, pronto. Isso já é. Gente, mas faz sentido eu ter um enunciado lá embaixo? Não. Então, olha aqui que eu falei, daqueles 6 pontinhos que são bem difíceis de encontrar. Bem aqui. Se não tiver com o mouse em cima, esses pontinhos nem aparecem. Tá vendo? Os pontinhos só aparecem quando eu coloco o mouse em cima. Coloquei o mouse em cima aqui, aí eu clico, fico apertando e sobe. Ó, tô movimentando ele. Movimentando ele lá para cima.
quê? Porque eu quero ele antes das perguntas. Pronto. Está aqui a minha pergunta. Pode ser um texto grande, pessoal de história, português, que gosta daqueles textos que não acabam nunca. Tá vendo? Em ciências não tem nem texto, assim. É uma substância, por exemplo. Aí tem esse texto aqui, grande. Copiei aqui. Eu tô aqui nessa aba, né? Copiei, Ctrl C, e aí, Ctrl V. Olha, o texto é grande, coube aí. Então, cabe o texto que você quiser, tá? Agora, eu quero botar uma imagem para ilustrar. Cliquei aqui, tá vendo que apareceu embaixo, né? Mas eu cliquei no mais. Eu não quero uma pergunta. Então, eu excluo. E eu quero o quê? Uma imagem. A imagem está aqui, ó. Desenhozinho da imagem. Então, eu vou lá, fazer upload, procurar. Imagens. Ah, vai, gente, eu vou pegar qualquer coisa aqui. Isso, tá? Tá, essa imagem aqui que eu estava explicando. Abrir. E essa imagem eu vou carregar aqui, ó. A imagem veio do jeitinho que eu coloquei para vocês. E aí eu ainda posso colocar um título. Explicações. Tá? Terminei aqui, jogo ela para cima do texto. Se eu quiser ela em cima do texto, eu clico aqui e arrasto para cima do texto. Então, o que é importante vocês perceberem? Ah, não, gente, essa imagem ficou horrível. Vou botar outra. Eu realmente achei feio, eu não estou zoando, tá? Então, aqui, vou... Outra imagem. Google Forms. Pronto. Aparece aqui a imagem do Google Forms. E aí eu escrevo Google Forms, os formulários, e aí tem aqui, mas eu não quero ele aqui, eu quero embaixo do texto agora. Já tenho em cima do texto. Meu texto está aqui, é só segurar e arrastar, gente. Está aqui embaixo do texto, pronto. O que é importante vocês perceberem? Que cada caixinha dessa é uma coisa. Então, eu quero colocar uma imagem, eu tenho que selecionar a imagem e botar a imagem. Eu quero botar um texto, eu tenho que selecionar o TT, né? E colocar o texto. Eu quero colocar outra imagem, mesma coisa, imagem. Eu quero colocar uma pergunta no mais, né? E o vídeo, vou colocar no YouTube. Substância. No Substância de Mistura Brasil Escola. Vocês viram que eu coloquei, na hora que eu cliquei em vídeo, vocês não acompanharam, de novo. Cliquei aqui no lateralzinho, vídeo, aparece aqui, eu escrevo substância, é a pesquisa do YouTube, eu não preciso nem abrir a janela do YouTube, eu abro aqui, escolho aqui, claro que é ideal que você tenha visto antes, né? Escolho aqui, selecionar. Apareceu o vídeo, ainda coloco, assista o vídeo. Para seguir. Pronto. O meu vídeo ainda está aí, ó. Claro, lembrando que o aluno que está em casa, não tem acesso à internet, não vai ter acesso a esse vídeo, mas é uma possibilidade. Só que esse vídeo, eu quero que eles assistam primeiro, antes de tudo, para eles saberem o que é. Só que eu quero ter certeza que ele vai assistir esse vídeo primeiro e depois ele vai fazer as perguntas.
Então, o que eu faço? Eu coloco esse negócio aqui, ó, adicionar sessão. Então, eu clico nesse adicionar sessão. E repara que apareceu 2 de 2, ó. 1 de 2 e 2 de 2. Tá? Tá, vamos tentar ver como é que tá meu questionário. Tá uma zona até agora, né? Então, eu vou aqui em cima, tem um olhinho. Você coloca visualizar. Olha como tá lindo o meu questionário. Substâncias e misturas e o vídeo. Assista o vídeo a seguir. O aluno deve assistir, se ele quiser, claro. E aí ele clica em próxima. Na hora que ele clica em próxima, vai aparecer vão aparecer minhas perguntas. Sessão sem título, eu não coloquei o título, então tá, sessão sem título. A minha imagem, o meu texto, a minha outra imagem, a minha pergunta aqui, vou responder qualquer coisa, como os alunos podem fazer, né? Responder qualquer coisa. E aí o plástico. Plástico é ideal para, aí coloquei aqui 2, porque deixa eu marcar 2. A madeira é ideal também, ó. Coloquei aqui, pronto. Aqui uma janela. E não escolher essa sala deve ser feita de qual material? Plástico, madeira, vidro ou metal? Acho que é madeira. Não, acho que é plástico. Aí eu clico em plástico. Na hora que eu clico em plástico, ele desmarca a madeira. Por quê? Porque essa bolinha, como eu falei, ela só deixa você marcar uma opção. Ah, não, é metal. Ele tem que escolher uma. Aqui não. Se ele marcou essa, ele quer desmarcar, ele pode desmarcar. Mas se ele quiser, ele pode marcar todas as opções. Quando é o quadradinho. Quando não é quadradinho, marca só uma. Tá? E aí aqui é a mesma coisa. Ele marca o que ele quiser aqui. E aqui, olha como é que ficou aquela minha grade, né? Qual desses materiais, plástico, madeira, vidro, metal, são mais adequados? Gente, desculpa, eu caí. Vocês estão aí ainda? Estamos. Eu preciso que vocês me falem de onde que caiu. Você estava respondendo as questõezinhas lá. Ah, tá. Tipo, marca. Tipo, um Ótimo. quadradinho que marca vários, ou bolinha que marca só Tá. um. Então, assim, aqui eu tenho o quadradinho, ele marca vários, né? E a bolinha, ela marca só um. Sofia, Exatamente. Ah. tá mostrando só você, não tá mostrando a sua tela. Ai, meu Deus, ainda bem que você falou.
Você e o neném de pelos. Ele é lindo. O meu tá aqui, ó. Deitadinho na cama. Que fofo. Tá aparecendo na tela agora? Tá, agora tá. Então, assim, aqui eu vou marcar desse jeito, né? Que assim eu consigo marcar, visualizar, né? Aí eu assisto o vídeo, vou para a próxima. E aqui eu consigo escrever, né? Aqui eu consigo marcar mais que uma. Aqui eu só consigo marcar uma, né? Porque quando eu clico na outra, desmarca. E aqui nessa caixa, essa pergunta aqui, ela tem 4 alternativas. Então, eu posso marcar mais que uma, sem problema. Aqui é a mesma coisa. Posso marcar quantas eu quiser. E eu vou fazendo assim. No caso dessa daqui, se eu marco uma, marquei plástico, depois quero mudar para madeira, ele não deixa. Ele desmarca o plástico. Aqui, se eu quiser, eu marco todas e depois posso desmarcar. Não, estou na dúvida, desmarco, né? No caso da bolinha, não. Quando eu marco outro, ele já desmarca automaticamente, tá? Só que quando eu vou para a próxima pergunta, não é assim. Então, na próxima pergunta, eu faço aqui, e aí ele vai alternando, né? Então, eu só posso, em cada pergunta, eu só posso marcar um. Deu para entender? Então, isso é em grade. Ok? Ok. Então, para finalizar, o que é importante? A gente saber como que a gente vai enviar. Então, clicar aqui em enviar, e aí você pode enviar por e-mail, eu posso colocar aqui o e-mail da pessoa, o título, já está aqui uma frase, mas se eu quiser escrever outra, beleza. Se eu quiser o link, eu venho aqui e clico em copiar o URL, só copiar. Ou então eu coloco o link curto, tá vendo? O URL curto, e copio da mesma forma, também pode ser. E aí, com esse link, eu vou conseguir responder de verdade. Ó, coloco aqui só copiar no navegador, aparece o formulário para eu responder. E aí eu vou responder porcamente, só para vocês terem uma noção de como fica quando a gente responde, tá? Então, o link vai ser a forma que você pode mandar, né? Aqui, como eu falei, eu posso marcar mais que uma opção. E aqui eu só posso marcar 2. Enviei. Minha resposta foi registrada. Quero enviar outra resposta? Eu posso enviar outra resposta. E aí começa tudo novamente. Repare, ele não tem botão de voltar, né? Como o William tinha falado. Ah, não, ele tem botão de voltar na segunda aqui. Então, se eu quiser voltar para a primeira, eu posso, mas é um trabalho. Por isso que é importante que uma sessão não esteja relacionada com a outra. Tá? Então, o que você coloca numa sessão é ideal que ele não tenha que ficar voltando. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca essas respostas, quando a gente faz um questionário, a gente quer ver as respostas, né? E aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, respostas, tem uma. Por quê? Só eu acabei de fazer essa resposta. Aqui está um resumo de como estão as respostas. Aqui está por pergunta. Então, a cada pergunta eu posso selecionar aqui a pergunta e vai me dar todas as respostas que tem. Aqui só tem uma. E individual, eu escolho o aluno, né? Eu escolheria o aluno e aí viria a resposta, né? Na verdade, eu escolheria o questionário e vou indo para frente para ver o questionário inteiro. O melhor é você olhar em resumo. E aqui é como você vai escolher como que você vai querer trabalhar. Porque se você fizer isso daqui de um jeito, você vai ter um trabalho infernal. Por quê? Olhar resposta por resposta, a gente só faz isso em papel, gente. No computador, a ideia é a gente fazer como? Tudo de uma vez. Então, escolha 10 coisas. Essas aqui, elas têm respostas de escrever, então não tem como fazer um resumo, né? Agora, essa daqui, ela tem um resumo, por quê? Eu vou ter a porcentagem de pessoas que respondeu uma coisa ou outra. Então, você consegue avaliar se o aluno está entendendo ou não, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui,
E tem esses gráficos, né, que você consegue analisar como é que foram suas respostas, que vão ficando maiores ou menores. Depois a gente pode fazer uma aula explicando exatamente sobre isso. Mas, se eu quiser, eu posso criar uma planilha. Tá vendo esse quadradinho aqui? Ele vai pegar todos os seus dados e criar numa nova planilha. Criar. Por que isso é interessante? Eu sei que muita gente não gosta de tabela, mas olha que legal. As respostas que são escritas, eu consigo olhar elas aqui, ó, uma embaixo da outra. Então, plástico, não sei o quê. O plástico, não sei o que, não sei o que lá. Escolha 10 coisas. Eu consigo ver o que todo mundo respondeu aqui. Então, fica muito mais fácil você responder dessa forma, né? De você olhar dessa forma quando tem várias coisas escritas, tá? Então, é como eu recomendo a gente analisar texto. Fica muito mais simples. Ou então, você também pode fazer por aqui, né? Você coloca aqui, e aí todas as respostas vão aparecer aqui embaixo. Então, uma embaixo da outra. Por que é interessante a gente, para analisar texto, você usa esse pergunta aqui, e vão vir as respostas aqui. Então, você escolhe a pergunta, e vão vir as respostas escritas aqui embaixo. Aqui é o resumo. Então, vai ter a porcentagem do que cada um respondeu, por amostragem. Se você quiser ver um aluno específico, você vai individual. Agora, para não correr o risco de perder, porque vocês sabem que a internet pode dar um problema lá e sumir. Então, você sempre salva aqui, ó. Clica aqui, e aí vai ir lá para a planilha no Excel, né? Excel não, no Google Sheets. Que aí vão ter todas as respostas. Aqui, o que eu posso fazer? Arquivo, fazer download. Estou indo rápido porque não é o tema agora, tá, gente? Fazer download e documento PDF. Ou então, Excel. O Excel vai ser a tabela que vai estar gravada dentro do seu computador. O PDF vai ser um arquivo com todas as suas respostas para você. Então, são formas que você tem de salvar isso, né? É como eu recomendo, para não correr o risco de perder caso aconteça alguma coisa. Gente, eu acho que é isso. Vocês estão aí ainda? Vocês têm dúvida? Gostaram, não gostaram? Quem sobreviveu? Estamos aqui, eu estou aqui. Eu gostei, Sofia, eu gostei bastante. Eu vou testar, eu tenho uma turma teste, eu vou fazer o teste, ou então eu já faço logo, direto, na atividade, dando certo, eu já publico para os meninos. Mas eu gostei bastante. Eu tenho uma dúvida. Na hora que eu faço tudo isso, já fica salvo? Fica, ótima pergunta. Aqui, ó, na hora que eu estou fazendo, ele, ele vai colocando. Deixa eu achar aqui. Aqui em cima salvando, tá vendo? Todas as alterações salvas no Google Drive. Entendi. Então, você é igual eu estava falando no curso do G Suite, né? Que, tipo, tudo que você faz lá nessa plataforma do Google já fica salva. Sim, a princípio sim, né? A princípio sim. E aí, tá salvo aqui, né? Tem uma outra coisa importante para falar para vocês, já que vocês estão aí até agora. Aqui eu posso adicionar os colaboradores, né? Como eu falei, para outras pessoas conseguirem acessar também. Aqui eu posso imprimir, né? Tá vendo que eu vim? Lembra que o Google gosta dessas 3 pontinhos. Então, aqui eu posso imprimir aqui, imprimir não. Eu clico nesses 3 pontinhos, e aí eu posso fazer uma cópia do questionário para montar um outro, mover para a lixeira, gerar um link, imprimir,
colocar os colaboradores, né? Então, tem várias coisas que eu posso fazer com ele aqui. Mas, nessa engrenagemzinha que tem aqui, ó, são as configurações, você pode coletar os endereços de e-mail. Então, na hora que gerar naquela tabela do Excel, ele vai vir um e-mail do aluno. Então, não corre o risco de um aluno responder por um sendo o outro. Por exemplo, recibo de resposta. Se a pessoa você pode colocar que a pessoa peça para responder, para receber por e-mail o questionário que ela respondeu. Para quê? Para ver. Ver se é isso mesmo. Os participantes recebem uma cópia do solicitado, né? Então, aqui o participante vai receber essa cópia. É necessário login, né? Então, tem como você exigir que o aluno faça o login antes de entrar. Para quê? Para você saber que é ele. E não correr o risco de ficar um documento sem nome. Limitar a uma resposta. Então, o aluno respondeu uma vez, ele não pode responder de novo. Para quê? Para garantir. Então, você pode limitar. Só que, se ele entrar com outra conta, ele pode conseguir responder de novo, se não tiver restrito ao e-mail, né? Coletado e-mail, se ele entrar com outro e-mail, ele consegue responder de novo, né? Restringir aos usuários da Secretaria de Educação do DF. Isso é interessante, por quê? Porque se só aluno puder responder, só aluno com o e-mail da Secretaria de Educação puder participar, aí a gente pode colocar isso, que aí você garante que não vai ter ninguém de fora tentando responder. Mas, ao mesmo tempo, o aluno que tenha dificuldade de acesso, ele também não vai conseguir responder. Então, tem essa ferramenta. E aqui também tem a possibilidade de poder editar após o envio. Então, o aluno pode responder, né, ele envia e depois ele edita o que ele fez. E ver os gráficos do sumário de respostas no final. Então, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, no final, às vezes, ele consegue ver. Então, se eu coloquei aqui, ó, eu vou responder, coloquei lá que pode, né? Aqui ele está pedindo e-mail, tá vendo? Então, coloquei meu e-mail. Aí, vou responder novamente qualquer coisa aqui, só para dizer que eu respondi. E enviei. Na hora que eu envio, tem aqui enviar outra resposta ou ver as respostas anteriores. Ver as respostas anteriores, eu consigo voltar e alterar, tá vendo? Eu consigo alterar minhas respostas. Por quê? Porque eu coloquei aqui que eu podia alterar as respostas, lembra? Editar, acho que é isso. É interessante, mas isso é bom, isso não é bom de colocar não, porque senão os meninos fazem, aí depois descobrem a resposta correta, vai e muda. Exatamente. Então, assim, é uma possibilidade você poder colocar isso no questionário, né? Mas aí vai do que você quer, né? O professor, ele tem mais autonomia para saber. Esqueci de falar para vocês como é que acha isso no Google Drive, né? Então, eu estou aqui no Google, eu venho aqui nas bolinhas, e aí eu vou no Google Drive, que é esse daqui, ó, tá? Ou então escreve Google Drive e vai para aí. Quando eu chego aqui, eu vou ter um monte de coisa. Então, no caso, esse que eu fiz está aqui. Cliquei aqui e abri. Pronto. Ou então eu posso ir no Google Form, né? Então, eu estou aqui no Google, aí eu venho pelo Google Form, Google Formulários, e aí o meu arquivo está bem aqui, ó, nos formulários recentes. Eu sempre prefiro ir no arquivo mesmo, fica mais fácil. Então, a formulário já vem aqui e está nos recentes. Mas se não tiver aqui, você vai lá no Google Drive e vai estar aqui, meu Drive, né? Então, é uma possibilidade também. Porque eu também posso criar outra coisa aqui. Um monte de coisa no Google Drive. É como se fosse uma pasta do seu computador.
Gente, vocês têm alguma dúvida mais? Não, Sofia, tá tranquilo. Bem Milena, tranquilo. gostou? Não sei. Sim, gostei muito, muito boa mesmo, esclareceu muitas dúvidas minhas. Só que assim, eu acho que eu vou conseguir pegar melhor quando eu estiver praticando, né? Tentando Uhum. assim fazer, que acho que a gente já consegue pegar mais assim, mas ficou muito claro suas explicações, muito dinâmica, uma professora maravilhosa. Gostei demais, demais. Obrigada, E aí eu vou gritar socorro, viu? Quando eu começar a testar aqui, não der certo uma coisa, não por der certo favor, outra, eu vou gritar aí para você. por favor. Zuleika, aí? Tô sim, Sofia. E aí, o que que você Comigo, achou? comigo também, eu adorei, amei. Gostou? Muitíssimo obrigada, viu? E pode ter certeza que eu vou exercitar aqui, vou te gritar aqui, vou pedir A ajuda, gente, porque eu a tenho gente muita pode, dificuldade. a gente pode depois marcar só para tirar as dúvidas também. Beleza. Laércio, Sou muito grata, viu, Sofia? nada, que isso. Márcia, Oi, deu para Sofia. entender? Ajudou bastante. Deu. Olhando você fazer é fácil, né? O negócio é na hora que eu for fazer, mas eu tenho ajudantes aqui para me ajudar. Qualquer coisa eu também te peço ajuda. Tá, não, qualquer coisa você pode perguntar. E assim, essa explicação que eu coloquei lá, a apresentação, ela está no meu blog já está lá no grupo do WhatsApp. Vocês podem acessar tranquilamente. E qualquer dúvida, gente, manda um WhatsApp para vocês virem, porque eu faço super rápido. Então não custa muito, tá, gente? Beleza. Mazé, tá aí ainda? O vírus espalha-se quando estas gotículas de uma pessoa doente entram nos olhos, no nariz ou na boca de uma pessoa saudável. Mazé? Vira alguém que está. Oi, Oi. Sofia? Olha, E estou aí? aqui fielmente, viu? Desde o primeiro minuto. Que bom. Achei ótimo, viu? Foi muito didático, tudo muito interessante. Muita informação boas que vão contribuir muito para esse novo modelo de trabalho. Muito obrigada e parabéns, viu? Então tá certo, gente. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Ok. Então, um grande beijo. Bom, Abraço. tchau. Então, tchau, Sofia. Tchau, Muito Sofia. obrigada. E eu vou pedir socorro se eu precisar também. Você já sabe que eu peço mesmo. Pode pedir, por favor, gente. Beijo. Beijo. Não. Eu acho que não gravou, mas tem que ver. Não, vou não.